Olá, pessoal! Vamos fazer um voo maravilhoso hoje na história de um brasileiro voador. Quem nunca ouviu falar no Santos Dumont, aquele cara que inventou o avião? Pois é, meus queridos, o Santos Dumont não era só um cara que gostava de voar alto. Ele era um gênio. Ele não só revolucionou a aviação, como também inventou um monte de outras coisas que a gente usa até hoje. E é por isso que hoje eu tô aqui para te contar 15 curiosidades incríveis sobre a vida desse brasileiro que conquistou o céu e deixou o mundo de boca aberta. Então, preparem-se para decolar, porque vamos embarcar numa viagem alucinante pela história do pai da aviação. Apertem os cintos, acomodem suas poltronas na posição vertical e vamos nessa! Em 1906, o mundo parou para ver uma parada de louco acontecendo lá na França. O Santos Dumont, com seu 14 bis, fez história ao realizar o primeiro voo público de um avião motorizado. E não pensem que foi um voo meia-boca não, viu? O negócio foi filmado e tudo. Imagina a cena, um bando de gente chique e famosa, toda reunida no campo de Bagatelle, em Paris, só para ver o brasileiro voar. E não é que ele voou de verdade? Decolou com o 14 bis, que mais parecia uma pipa gigante, e percorreu 60 metros a uma altura de 2 metros por 7 segundos. Pode parecer pouco hoje em dia, mas naquela época, meu amigo, isso foi um marco histórico. Jornais do mundo inteiro cobriram o evento e o Santos Dumont virou celebridade instantânea. E por falar em celebridade, vocês sabiam que o Santos Dumont também inventou o relógio de pulso? Pois é, o cara era um gênio mesmo. Tudo começou porque ele precisava de um jeito prático de ver as horas enquanto pilotava seus balões e aeroplanos, né? Imagina ter que ficar tirando o relógio de bolso toda hora. Ia ser um saco. Então, ele teve a brilhante ideia de pedir para o seu amigo, o relojoeiro Louis Cartier, criar um relógio que ele pudesse usar no pulso. E assim nasceu o relógio de pulso, meu amigo. O primeiro modelo, chamado de Santos, foi um sucesso absoluto e logo se popularizou entre os homens da época. Mas não pensem que o Santos Dumont era só um inventor genial, não. Ele também era um cara visionário e que acreditava no poder da aviação para o bem da humanidade. Ele defendia que os aviões deveriam ser usados para unir as pessoas, encurtar distâncias e promover a paz. Ele imaginava um futuro onde as pessoas pudessem viajar pelo mundo, conhecer novas culturas e se conectar de uma forma mais fácil e rápida. Tudo graças à aviação. E falando em inspirar, vocês não fazem ideia da quantidade de aeronaves que o Santos Dumont projetou e construiu ao longo da sua vida. Foram mais de 20, cada uma com suas características e inovações. Teve o 14 bis, claro, que já entrou para a história. Mas teve também o Demoiselle, um aviãozinho super leve e fácil de pilotar, que fez o maior sucesso na época. E o mais legal da história é que o Santos Dumont não era nenhum engenheiro formado, não. Ele era um autodidata, aprendeu tudo sozinho. Desde pequeno, lá na fazenda da família em Minas Gerais, ele já era fascinado por máquinas e invenções. Lia tudo o que podia sobre o assunto, passava horas observando os pássaros voando e, com a grana que o pai dele tinha, comprava livros e peças para construir seus próprios inventos. Ele era tipo um hacker da engenharia, sabe? Só que naquela época não tinha internet nem Google para facilitar a vida, né? Era na raça mesmo. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que o primeiro voo do 14 bis foi filmado? Então, isso faz do Santos Dumont um dos pioneiros da história do cinema também. E não é só isso não. Ele foi a primeira pessoa a ser filmada voando em um aparelho mais pesado que o ar. Que loucura! Imagina a importância histórica dessas imagens, né? E o mais legal é que essas imagens ainda existem e estão disponíveis para todo mundo ver. É só dar um Google aí que você viaja no tempo e presencia esse momento histórico.
Mas o Santos Dumont não era famoso só pelos seus inventos e ideias revolucionárias, não. Ele também chamava a atenção pelo seu estilo, digamos, peculiar. Ele era um cara elegante, charmoso e super vaidoso, conhecido por suas roupas impecáveis e seu bigodinho de artista. Ele adorava usar um chapéu panamá e carregava um guarda-chuva o tempo todo, mesmo em dias de sol. Diziam que ele era supersticioso e que o guarda-chuva era um amuleto da sorte. E como não podia ser diferente, um cara como o Santos Dumont, que marcou a história da humanidade, recebeu várias homenagens ao redor do mundo. No Brasil, claro, ele é considerado um herói nacional e tem seu nome em ruas, avenidas, escolas, aeroportos. Você já deve ter passado por alguma. Em Paris, onde ele fez história com seus voos, tem uma estátua dele em frente à casa onde ele morou. E não para por aí, não. Vários países, como França, Portugal e Estados Unidos, também homenagearam o pai da aviação com monumentos, selos postais e até moedas comemorativas. E falando em casa, vocês precisam conhecer a casa que o Santos Dumont projetou e construiu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A Encantada, como ele chamava, é uma verdadeira obra-prima da arquitetura e engenharia, cheia de detalhes inovadores para a época. A casa foi construída em um terreno inclinado e, para facilitar o acesso, o Santos Dumont criou uma porta que, ao ser aberta, acionava um sistema de pesos e contrapesos que o levava para o segundo andar. Ele não gostava de escadas. Além disso, a casa tinha um sistema de água quente movido a energia solar, janelas basculantes que permitiam a circulação do ar e um telhado que coletava a água da chuva. Mas nem só de glórias e invenções foi feita a vida do Santos Dumont. Ele também enfrentou momentos difíceis, como a esclerose múltipla, uma doença degenerativa que afeta o sistema nervoso central. Os primeiros sintomas da doença começaram a aparecer quando ele tinha pouco mais de 40 anos, e com o tempo foram se agravando, causando fraqueza muscular, dificuldades de locomoção e depressão. Apesar das dificuldades, o Santos Dumont nunca perdeu sua generosidade e seu espírito altruísta. Ele doou grande parte da sua fortuna para instituições de caridade e para o desenvolvimento da aviação. Ele doou o prêmio que ganhou por contornar a Torre Eiffel para ajudar os pobres de Paris e financiou vários projetos de jovens inventores. E por falar em fazer a diferença, vocês sabiam que o Santos Dumont foi um dos primeiros a usar o termo aeronauta para se referir aos aviadores? Ele achava que o termo aviador, que era usado na época, não era adequado porque se referia apenas a quem pilotava aviões. Ele, como um bom defensor dos balões e dirigíveis, queria um termo que englobasse todos os tipos de aeronaves. E como um bom gênio, o Santos Dumont não andava com gente qualquer, não. Ele era amigo de várias personalidades importantes da época, como o Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, e o Guglielmo Marconi, um dos pioneiros da radiotelegrafia. Imagina só o papo desses caras, né? Devia ser uma chuva de ideias revolucionárias. O Santos Dumont era um cara culto, viajado e que adorava trocar ideias com outros inventores e cientistas. E para nossa sorte, o Santos Dumont deixou registrado todo o seu conhecimento e suas experiências no livro Dans l'air, que em francês significa no ar. A obra, publicada em 1902, é considerada um dos primeiros livros sobre a história da aviação e conta com detalhes os experimentos, os desafios e as conquistas do pai da aviação. Dans l'air é uma leitura obrigatória para quem se interessa por aviação, história e para quem quer conhecer melhor a mente brilhante do Santos Dumont. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela vida e obra do Santos Dumont. Um brasileiro que sonhou alto, desafiou os limites da ciência
e conquistou o mundo com sua genialidade e determinação. No Brasil, seu legado é celebrado com orgulho e admiração. Santos Dumont deixou um legado de inovação, coragem e esperança para as futuras gerações. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre a história do Santos Dumont? Viram só como esse cara era incrível? Então, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de dar um like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E compartilha com a galera também, para todo mundo conhecer a história desse brasileiro que fez história. Valeu por assistir e até a próxima aventura!